respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os sinais que faltam para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que está faltando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ok? Em primeiro lugar, eu sou pré-tribulacionista, creio que a igreja será arrebatada a qualquer momento. Ok? Quero ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim a palavra do Senhor. Vigiais, pois, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Ok? Então, quero analisar primeiro este vídeo para depois trazer o meu comentário a respeito deste vídeo, ok? Faltam apenas 4 sinais para a volta de Jesus, e isso pode acontecer em poucos dias. Segundo a Bíblia, grandes sinais precederiam o retorno de Jesus. A maioria já ocorreu, mas cronologicamente faltam estes 4. Primeiro, o fim da graça. A palavra de Deus nos indica que em breve a era da graça, ou seja, a chance que muitos têm de se arrepender e serem salvos, terminará. Segundo, o tempo de angústia. Este é o período que virá após o fim da graça. Muitos ficarão à mercê de Satanás, criando um tempo de angústia sem precedentes, como descrito em Daniel 12. Terceiro, a imposição da marca da besta. Isso está intimamente ligado ao tempo de angústia que se manifestará na terra. Muito em breve, muitos receberão a marca da besta. Por fim, o quarto e último evento que precederá o retorno de Jesus será a queda das pragas. A Bíblia nos ensina que, em breve, pragas cairão sobre todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Pronto. Até aqui para a nossa meditação, ok? Então aqui está mostrando quantos sinais estão faltando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falou aqui os sinais que estão faltando. Primeiro, a porta da graça será fechada, ok? Segundo, o tempo de angústia significa o período da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 21. Nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Também, o terceiro, que está faltando, a marca da besta, amém? Que a Bíblia diz que o anticristo vai obrigar as pessoas a usar a marca da besta. Aí só pode comprar ou vender quem tiver a marca da besta. E o quarto ponto que está faltando é as pragas. Significa 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, que será no período da grande tribulação. Então ele está dizendo aqui que está faltando esses 4 sinais para Jesus voltar. Ok? Então, primeiro, eu sou pré-tribulacionista. O que significa pré-tribulacionista? Significa que pré-tribulacionista nós cremos que Jesus pode vir antes da grande tribulação, ok? Jesus pode vir a qualquer momento. Nós estamos aguardando Jesus hoje, não amanhã. Agora, o pós-tribulacionista crê que Jesus só vem depois da grande tribulação. Agora, na visão pós-tribulacionista, esse sinal está faltando. Certamente, com certeza, está faltando a marca da besta, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, o evangelho ser pregado no mundo todo, ok? A grande tribulação, tudo isso está faltando ainda para o pós-tribulacionista. Mas eu, como pré-tribulacionista, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Porque nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus disse assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Aí a pergunta que se faz é esta: vigilância é para hoje ou é para amanhã? Se a Bíblia fala que existe 4 tipos de vigilância. Vigiai contra o diabo que ele está ao vosso derredor. Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai porque nós não sabemos o dia que nós iremos partir. E a quarta é, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que adivinha o vosso Senhor. Esta vigilância aqui é sobre a vinda de Cristo. Agora, analisando esse vídeo, se Jesus só vem depois que acontecer esses 4 sinais, que falta ainda acontecer, então para que vigiais hoje? Porque este versículo, Mateus capítulo 24, versículo 42, está falando de vigilância para hoje. Jesus está voltando. Vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. É para hoje, não é para amanhã. Mas na visão pós, está faltando ainda 4 sinais para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, só contar
quantos sinais faltando? Aí acontece o primeiro sinal, aí eu disse, Jesus não vem agora. Acontece o segundo sinal, eu disse, Jesus não vem agora. Acontece o terceiro sinal, eu disse, Jesus não vem agora. Aí acontece o quarto sinal, aí eu disse, justamente, é nesse quarto sinal que Jesus vai vir. Então, para que vigiar isso hoje, se Jesus não vem hoje? Então, uma coisa é certa. Quando a Bíblia fala de vigilância, é para a pessoa ficar atento, preparado, porque ele vai voltar. E vigilância é para hoje, não é para amanhã. Por isso que eu sou pré-tribulacionista, creio no arrebatamento da igreja, que Jesus vem buscar o seu povo a qualquer momento. Agora, como é que nós explicamos na questão Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, que é logo após a grande tribulação? Esse logo após a grande tribulação é a segunda fase, que não será arrebatamento. É julgamento das nações, salvação de Israel. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo depois da grande tribulação. Ok? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todos os olhos verá. Não é para o arrebatamento. Porque o mundo não vai ver Cristo. Arrebatamento, somente a igreja vai ver Cristo. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitam, os vivos transformados vai encontrar o Senhor nos ares. Então aí é o arrebatamento. E a Bíblia diz lá em 1 carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz que assim como ele é, nós veremos. Então a igreja que vai ver Cristo. Mas o mundo não verá Cristo. Então é nesse momento que o mundo não vai ver Cristo. Mas o mundo vai saber que a igreja foi arrebatada. Ok? Então agora, segunda fase. Jesus vem para Israel. Pisará lá no Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Todos os olhos verá. Está lá em Apocalipse capítulo 1, 7. Julgamento das nações, separação de bode e ovelha. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então essa será a separação e o julgamento da nação. E depois, a entrada no milênio. Ok? Então, para nós, como pré-tribulacionistas, quantos sinais está faltando para arrebatar a igreja? Nós, como pré-tribulacionistas, não tem nenhum sinal faltando. Para o arrebatamento não depende de nenhum sinal. Porque quando a Bíblia diz vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, então essa vigilância não depende de sinal. Exemplo. Vigiai porque o anticristo vai trazer a marca da besta. Quando a marca da besta aparecer, todo mundo ser obrigado, então Jesus vem. Já apareceu? Não. O anticristo já apareceu? Também não. Então para que vigiar isso hoje? Ok? Então analisando essa questão, a vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento. Ok? Então, que a gente possa estar em vigilância, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8, fala do princípio das dores. É o que nós estamos vivendo. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Escândalo nas igrejas, escândalo na política, escândalo na família, escândalo na sociedade. Esfriamento espiritual, muitas pessoas se esfriando. O amor se acabando. Então, é o cumprimento da palavra de Deus. Mas eu quero dizer, Jesus ele vem. O apóstolo Paulo ele escreve 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Agora, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, diz que Jesus vem aqui nessa terra e vai separar bode e ovelha. Será aqui. E essas ovelhas não é a igreja. Ok? Porque a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, não é aqui na terra. E esse julgamento é aqui nessa terra. Entre separação entre bode e ovelha. Então devemos estar em vigilância. Porque ele vai voltar. E a igreja vai ser arrebatada e não depende de nenhum sinal. Só estamos aguardando a trombeta ser tocada. Amém? Que Deus abençoe
Em nome do Senhor Jesus.